A Califórnia, estado dos Estados Unidos, com PIB de 3 trilhões de dólares, equivalente à quinta maior economia mundial, é famosa por suas praias, a calçada da fama e Hollywood. Além disso, paga dos salários elevados nos Estados Unidos, com uma renda per capita de mais de 73 mil dólares. Apesar disso, enfrenta dificuldades econômicas crescentes devido a questões internas. Em 2022, mais de 300 mil pessoas deixaram o estado, e grandes empresas mudarão-se para estados como Texas e Flórida. Vamos analisar por que as pessoas estão deixando a Califórnia e como sua economia está sofrendo gradualmente. Para entender essa desaceleração econômica, é necessário voltar a 1846, quando a guerra entre Estados Unidos e México começou, impulsionada pelo desejo americano de expansão para o oeste. Após 2 anos de conflito, a guerra terminou em 1848, com a vitória dos Estados Unidos, que tomaram metade do território mexicano, incluindo a Califórnia, o Novo México e o Texas, pagando apenas 15 milhões de dólares, menos da metade do que ofereceram antes da guerra. Com a anexação desses territórios, a Califórnia prosperou, graças à corrida do ouro, após a descoberta das primeiras reservas de ouro em Coloma, levando a uma intensa imigração em busca desse metal. Nesse contexto, a Califórnia experimentou um notável fluxo migratório motivado pela promessa de riqueza. Essa migração transformou o estado em um dos que mais cresceram nos Estados Unidos. Um exemplo desse crescimento pode ser visto em São Francisco, que passou de uma pequena vila com apenas 1.000 habitantes em 1848 para uma população de mais de 150 mil em 1870. Os efeitos da corrida do ouro não se limitaram apenas ao aumento da população, eles também impulsionaram o desenvolvimento da infraestrutura da região, incluindo a construção da ferrovia transcontinental, que conectou o leste americano ao oeste, reduzindo significativamente o tempo de viagem de Nova York a São Francisco, de 2 meses para apenas 10 dias. No entanto, à medida que a população crescia e a busca frenética pelo ouro continuava, a quantidade de ouro na Califórnia começou a diminuir consideravelmente. Em 1851, a produção de ouro atingiu 75 milhões de dólares, mas no ano seguinte, esse número caiu para uma média de apenas 45 milhões de dólares. Além disso, o sonho da riqueza individual gradualmente desapareceu, à medida que um pequeno número de pessoas enriqueceu, principalmente devido ao surgimento de empresas que passaram a controlar a produção e a comercialização do ouro na Califórnia, como a Original System Tool Mine. Mesmo após o término da corrida do ouro em 1855, a Califórnia continuou sendo chamada de o Golden State devido às vastas reservas de ouro exploradas ao longo de mais de 150 anos. A mineração continua a desempenhar um papel significativo na economia do estado, contribuindo com mais de 13,5 bilhões de dólares para o seu PIB. No início do século XX, a Califórnia continuou a crescer rapidamente e diversificou sua economia. Além de ser um importante centro agrícola, militar e industrial, o estado também se tornou um dos principais produtores de petróleo dos Estados Unidos, rivalizando com Oklahoma até a década de 1930. O clima ameno ao longo do ano, a geografia diversificada e os preços acessíveis da terra atraíram grandes empresas cinematográficas, tornando Hollywood um epicentro global e atraindo ainda mais pessoas e negócios para a região. Portanto, ao longo de sua história, a Califórnia evoluiu continuamente desde a corrida do ouro, mantendo sua relevância como um centro econômico, industrial e cultural vital para os Estados Unidos. Diante de tal prosperidade, não é surpreendente que a Califórnia seja famosa por sua inovação e pesquisa, especialmente considerando a presença de empresas de alta tecnologia no norte do estado desde a década de 1950, que posteriormente se tornaria o Vale do Silício. Atualmente, quase 17% das empresas californianas se dedicam à pesquisa e desenvolvimento,
superando a média nacional dos Estados Unidos, Alemanha, China e Japão. Isso desempenhou um papel fundamental na manutenção da Califórnia como sede de gigantes da tecnologia, com empresas como Apple, Google, HP, Intel, Adobe e eBay mantendo suas bases na região. Nos últimos 80 anos, o Vale do Silício tem sido o principal motor da economia na Baía de São Francisco. Sua concentração de profissionais altamente qualificados e instituições de pesquisa de renome, juntamente com o fácil acesso a financiamento de risco, estabeleceram o setor de tecnologia como a espinha dorsal da economia californiana, contribuindo com mais de 520 bilhões de dólares para o PIB estadual anualmente. Entretanto, apesar de ser o quarto estado líder em ciência e tecnologia nos Estados Unidos, de acordo com o State Technology and Science Index, a Califórnia enfrenta agora uma ameaça significativa à medida que os impostos continuam a aumentar e os custos operacionais se tornam mais onerosos. Grandes empresas como HP, Twitter e Oracle têm planos de deixar a região. Isso levanta a questão de como a Califórnia está, paradoxalmente, prejudicando sua própria economia, apesar de seu histórico de sucesso tecnológico e inovação. É evidente que, sendo o epicentro do progressismo nos Estados Unidos, esperaríamos que a Califórnia ostentasse alguns dos melhores indicadores de igualdade social do país. No entanto, essa realidade não se concretiza. Ao contrário de nações como Suécia, França e Alemanha, que adotam uma abordagem de redistribuição da riqueza por meio de impostos elevados, promovendo o bem-estar social e, assim, conseguindo mitigar a desigualdade e a pobreza, a Califórnia não segue esse padrão. Apesar de impor alguns dos impostos mais altos nos Estados Unidos, com uma taxa de imposto estadual de renda que chega a 14,6%, a Califórnia enfrenta uma das maiores taxas de pobreza ajustadas ao custo de vida no país, bem como uma notável disparidade salarial entre os trabalhadores de renda média e alta. Surpreendentemente, o nível de desigualdade na Califórnia supera o do vizinho México e se assemelha mais a países da América Central, como Honduras, do que a nações desenvolvidas, como a Noruega. A cidade de Los Angeles, a mais populosa do estado, também enfrenta desafios significativos, com a maior taxa de desemprego entre as 10 maiores cidades dos Estados Unidos. 1/3 dos hispânicos e 20% dos afro-americanos em Los Angeles vivem abaixo da linha da pobreza, muito acima da média nacional. Essa situação é agravada pelos altos preços das moradias na Califórnia, tornando o custo de vida exorbitante, especialmente no que diz respeito à compra de propriedades. A Califórnia abriga 30% de todas as pessoas sem teto nos Estados Unidos, devido ao mercado imobiliário inacessível para muitos. Durante a pandemia, os preços das casas aumentaram mais de 20% em todo o estado. O preço médio de uma casa na Califórnia agora supera os $900 mil, tornando-o 88% mais caro do que a média nacional dos Estados Unidos. Essa disparidade no mercado imobiliário se reflete em custos de vida mais altos em todo o estado, especialmente em relação ao aluguel, que é 55% mais caro na Califórnia do que em qualquer outro estado do país. Isso faz com que a Califórnia seja muito menos atraente para novas empresas, devido aos altos custos operacionais. Como resultado, entre 2009 e 2016, cerca de 13 mil empresas deixaram a Califórnia devido aos impostos elevados, regulamentações rigorosas e preços exorbitantes. Muitas delas optaram por estados mais acessíveis, como Texas e Flórida, que oferecem impostos mais baixos e um custo de vida mais razoável em comparação com a Califórnia. Esses dois estados são frequentemente considerados os melhores para fazer negócios, enquanto a Califórnia classifica como o terceiro pior estado, ficando atrás apenas de Nova Jersey e Nova York. Como já mencionado, o elevado custo de vida na Califórnia é um fator primordial que tem levado um grande número de californianos a abandonar o estado.
Entre julho de 2021 e julho de 2022, mais de 407 mil pessoas optaram por deixar a Califórnia, com destaque para estudantes e jovens graduados entre 18 e 30 anos. Esse fenômeno resultou em uma queda progressiva na matrícula escolar nos últimos 5 anos, com uma perda de 230 mil alunos nesse período. Como consequência, é esperado que a população idosa da Califórnia cresça substancialmente, ao passo que a população jovem diminui. Até 2026, estimativas indicam que o número de pessoas com mais de 65 anos aumentará em mais de 2 milhões. Em contraste, o aumento na faixa etária de 25 a 60 anos é projetado em cerca de 500 mil pessoas, o que significa que a Califórnia está envelhecendo a uma taxa 50% mais rápida do que o restante dos Estados Unidos. Outro desafio relevante a ser mencionado é a crise hídrica persistente na Califórnia, agravada pelo fato de que mais de 70% das chuvas ocorrem no norte do estado, enquanto 75% da demanda por água está concentrada no sul. Isso afeta principalmente a produção agrícola, que em 2021, devido às condições extremamente secas, resultou na demissão de quase 9 mil trabalhadores no setor agrícola do estado. Se a escassez de chuvas continuar nos próximos anos, pode levar a um possível colapso da produção agrícola californiana. Atualmente, a Califórnia é responsável por 1/3 dos vegetais produzidos nos Estados Unidos, empregando mais de 400 mil pessoas e contribuindo com 3% do PIB estadual. Portanto, a Califórnia precisa abordar urgentemente seus principais problemas estruturais, incluindo a redução dos altos custos associados à habitação e aos impostos excessivos, especialmente em face das constantes ondas de imigração. Caso contrário, o prestígio do Golden State como principal estado dos Estados Unidos e o destino dos sonhos para muitos imigrantes poderá ser apenas uma memória do passado.